O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Uma equipe internacional de pesquisadores identificou a ocorrência de formação planetária num sistema estelar que tem menos de 500 mil anos de idade. O resultado sugere que planetas e estrelas, em vez de serem filhos e pais, são meio como irmãos, nascendo e se desenvolvendo praticamente em paralelo. O sistema observado pelo conjunto de radiotelescópios ALMA, no Chile, foi catalogado como IRS-63. Ele está localizado a 470 anos-luz da Terra, na constelação de Ofiuco. E mesmo sendo bem jovem, já tem os tradicionais vãos no disco de gás e poeira que o circunda, uma marca clássica do processo inicial de formação planetária. Em termos de massa e tamanho, a estrela nascente e seu disco protoplanetário são bem similares ao nosso sistema solar. É bem possível que estejamos diante de uma versão bebê do nosso próprio sistema. O trabalho, liderado por Dominique Segura Cox, do Instituto Max Planck para Física Extraterrestre, na Alemanha, foi publicado na última edição da revista científica britânica Nature. Cássio, a gente estava comentando um pouco disso mais cedo. É uma novidade, né? É uma coisa que até outro dia a gente achava que houvesse uma hierarquia aí nessa formação, né? Primeiro a estrela, depois os planetas ao redor, com a estrela já amadurecendo. Agora parece que é tudo ao mesmo tempo e agora, né? Exato, né? E o que a gente estava comentando é que na segunda-feira eu dei uma aula para uma escola de ensino médio, que eu dou aula no curso de extensão de astronomia, e o tema foi exatamente exoplanetas, né, formação de sistemas planetários e exoplanetas, e eu falei exatamente isso que essa pesquisa está mostrando, que não deve ser exatamente assim. O quê? Que primeiro se formava a estrela, inclusive tem umas simulações do site lá do Spitzer, que eu usei uns filminhos, em que assim que exaure, né, a parte interna do disco protoestelar, há condições de se favorecer a aglutinação, né, das pedrinhas, os famosos planetesimais, para que comece, ou pelo menos que se acelere a formação de planetas, né? E a pesquisa está mostrando que não parece ser exatamente assim, e ao mesmo tempo em que a estrela está ainda se formando, ou seja, agregando matéria, ela não chegou ainda na sua massa final, os planetas já começam a se formar, né? Começam a se formar a ponto de abrir aquelas trilhas no disco protoplanetário, de tal maneira que a gente consiga ver nos radiotelescópios de micro-ondas, tipo ALMA, essas trilhas, e onde tem ali a órbita de um planeta já formado o suficiente para abrir essas trilhas, né? Não seria o caso desses planetesimais, que, de modo geral, são pedregulhozinhos, pedrinhas cobertas de gelo que vão se agregando para crescer. Então, como você mesmo falou, não é fazer uma errata, né, que eu até brinquei, putz, vou ter que estar na próxima aula fazer uma errata, não. Mas é realmente mostrar, né, que o método científico é isso aí, né? Nós fechamos uma boa teoria, mas essa teoria está sofrendo constantemente os testes da observação, como foi com os buracos negros, que a gente acabou de mencionar antes de eu ser ejetado involuntariamente, mas que agora é uma questão de fazer um ajuste fino nessa teoria e mostrar, olha, pelas escalas de tempo observadas, né, com essa evidência observacional, o que a gente observa é que os planetas se formam enquanto a estrela ainda está acretando, ainda está juntando matéria para chegar na sua massa final. Aí uma coisa que eu queria chamar a atenção nisso é o papel do ALMA nesse trabalho, né? É impressionante como o ALMA está realmente dominando nessa área de formação planetária, estrelas recém-nascidas, a capacidade de observação deles, e é claro, a gente tem observado esses discos de acreção aí já desde os anos 80, aquela coisa de Beta Pictoris e tal, mas com um nível de detalhamento muito inferior ao que se vê agora com o ALMA, né, em que realmente a gente está conseguindo olhar esses sistemas e ver em detalhes os processos que estão acontecendo ali e assim preenchendo as lacunas aí no nosso conhecimento de formação planetária. Que é como você falou, a gente tinha uma teoria muito boa, mas também era uma teoria muito boa para o sistema solar,
né? Aí a gente começou a ver outros sistemas e falou, bom, agora aqui não encaixa muito bem, agora o Júpiter precisa se formar 10 vezes mais rápido e tal, e não sei o quê. E agora a gente está tendo justamente a base de observação para poder preencher todos esses buracos e fazer sentido disso tudo, né? Queria que você comentasse um pouquinho o papel do ALMA. O ALMA, quando foi proposto, né, ia ser uma coisa assim revolucionária, e muita gente não acreditou que seria tudo isso, mas que ele não atingisse aquela capacidade, né, mas chegasse perto, que se chegasse perto já seria bom demais. Mas ela está mostrando realmente, os resultados que estão saindo, estão mostrando que era tudo aquilo e mais um pouco, né? O ALMA tem uma distribuição de 60 e tantas antenas ao longo de um platô a 5 mil metros de altitude, ou seja, é muito seco, né? E é justamente o vapor d'água que acaba diminuindo o sinal, né, desse comprimento de onda, vai absorvendo muito a radiação que chega na nossa atmosfera, no alto da atmosfera. E além disso, são 60 e tantas antenas que você pode mudar conforme o objetivo do seu projeto. Ou seja, você pode privilegiar observações com grande resolução espacial, como essa, por exemplo, em que você enxerga detalhes finíssimos de estruturas grandes como essa, ou você simplesmente altera, né, dentro de um raio de 16 quilômetros, mais até, você tem uma antena equivalente de 16 quilômetros, que você basicamente está fazendo uma captação de fluxo, né, muito boa, ou seja, enxergando objetos muito, muito fracos. Aí você consegue então ver ou coisas muito longe, como são aquelas galáxias lá no começo do universo, achando água, né, em discos de quasares, em distâncias muito longe, distâncias cosmológicas, ou objetos muito fraquinhos, que estejam mais perto, que estejam nessas nuvens, por exemplo, e a gente acaba achando a formação de sistemas subestelares, aqueles sistemas que não vão virar estrelas, mas vão acabar sendo aí exoplanetas ou até mesmo anãs marrons, né? Então vem realmente revolucionando, uma estrutura bacaníssima, claro, a um investimento muito alto, mas que funciona dessa maneira, né? Conseguindo resolução espacial para esse tipo de pesquisa, que é algo foi só imaginado na época do projeto, mas que agora está se mostrando cada vez mais realidade. E em termos práticos não tem concorrência, né? Não tem um equivalente. Você tem o VLA, pode fazer VLBI ali, mas ali com poucas antenas no final, né? Não tem a mesma capacidade do ALMA. Não tem. O ALMA, inclusive as antenas do ALMA são menores, né, bem menores, e o que acontece é que são poucas antenas do VLA e a própria extensão, né, a maneira com que as antenas ficam lá dispostas é muito mais restritiva. Elas correm, né, sobre trilhos, elas se mexem, mas elas formam um padrão só, se não me engano, ou dentro daquele padrão maior, tipo um Y, você consegue posicionar essas antenas, mas no caso do ALMA não, você pode otimizar, você pode tirar, aqueles dois tratores, né, a gente viu lá na época da inauguração, eles carregam uma antena de 100 toneladas e levam até uma outra posição, já pré-estabelecida, é claro, tem que ter uma base, toda a estrutura de abastecimento, de energia e tudo, mas vai lá, desce, põe, e aí você faz exatamente as contas da configuração que você precisa para maximizar o resultado, né? Então, com isso você evita algumas distorções pelo fato do objeto estar muito baixo, você compensa a falta de resolução espacial, por exemplo, ou você aumenta a capacidade de agregar fluxo de uma maneira muito mais eficiente que o próprio VLA. E a ideia, né, você consegue colocar todo mundo isso em rede, isso dá para fazer em comprimentos de onda rádio, e aí você tem, né, como foi fundamental para a própria imagem do buraco negro, o observatório inteiro, né, para entrar lá na rede mundial. Não tem equivalente, quer dizer, não tem concorrente, não tem nada que faça isso parecido, justamente por essa extensão, né, ser muito grande, e o sítio privilegiadíssimo. O VLA está no deserto do Novo México, né, e no Havaí, no alto do Havaí, a 4.200 metros de altitude, não dá para fazer
uma extensão desse tipo, dessa mesma natureza. Então tem vários radiotelescópios, mas todos que a gente chama de prato único, né? Que é só uma antena mesmo, que trabalha como a gente está mais acostumado, com a mesma analogia de um telescópio óptico.